Quem não gosta de uma boa história de terror? Não importa em qual lugar do mundo você more, sempre haverá algum local assombrado por perto. Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural! Hoje vamos falar para vocês a respeito de 13 lugares assombrados para conhecer antes de morrer. Número 1. Poveglia, Itália. De acordo com a lenda veneziana, quando um homem ruim morre, ele acorda em Poveglia. A ilha localizada ao sul de Veneza é conhecida como um dos lugares mais assombrados do mundo. Acredita-se que haja por volta de 160 mil corpos enterrados lá, de vítimas de pragas, a leprosos e pacientes psiquiátricos. Em meados de 1920, a ilha se tornou um hospital e centro psiquiátrico onde o diretor praticava crueldades e métodos não convencionais até cometer suicídio, ao jogar-se da maior torre de sino que havia por perto. Anos atrás, o local foi visitado pela equipe da série Ghost Adventures, que passou por dificuldades técnicas com seu equipamento e ouviu vozes. Mas a ilha foi vendida recentemente e está passando por reformas. Os novos planos ainda não foram divulgados, mas há boatos de que um hotel será construído. Número 2. Toniná, México. Toniná entrou para a história como o local da última data gravada no calendário maia, 15 de janeiro de 909. Em 1808, exploradores espanhóis voltaram ao então centro de atividade maia para encontrá-lo inabitado. Ao que parece, o local tomado pela floresta foi simplesmente abandonado, e até hoje ninguém sabe por quê. Atualmente, o local arqueológico em Chiapas é uma atração turística por possuir a maior pirâmide do México. Cheia de labirintos escondidos e templos, Toniná é um destino perfeito para os curiosos que quiserem tentar desvendar o mistério milenar. Número 3. Vale dos Reis, Egito. No decorrer dos tempos, uma das histórias de terror mais persistentes é a da maldição do faraó Tutankhamon. O menino rei morreu em 1327 a.C. e foi enterrado em um sarcófago dourado. 3.000 anos depois, Howard Carter, um inglês com um grande interesse no Egito, escavou sua tumba e a encontrou muito preservada. A lenda de quem perturbasse a tumba seria amaldiçoado, mas Carter não ligou e continuou sua exploração. Assim que a tumba de Tutankhamon foi aberta, uma cobra apareceu na casa de Carter e matou seu canário de estimação. 4 meses depois, o maior investigador nas pesquisas de Carter morreu em decorrência de uma picada de mosquito. Nos anos seguintes, 27 pessoas associadas à escavação morreram, incluindo Hugh Evelyn White, uma das primeiras pessoas a entrar na tumba que cometeu suicídio. Supostamente, a maldição só vai acabar quando todos os tesouros do faraó foram devolvidos à tumba. Por enquanto, você pode visitá-la, se tiver coragem. Número 4. Yonne-Ellis, França. Diz a lenda que esse rio em Bretanha, na França, leva diretamente para o inferno. Lá, padres e exorcistas afundavam os condenados no pântano em séculos passados. Infelizmente, hoje a tecnologia moderna interferiu em qualquer aspecto medonho do tal caminho para o inferno. De qualquer jeito, ainda é um lugar bacana para fazer caminhadas. Número 5. Tifaldes, França. Um dos assassinos mais horripilantes da história, Gilles de Rais, morava em Tifaldes. O nobre jovem foi condenado por uma série de assassinatos de crianças e outros crimes estranhos. Lutou ao lado de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos. Sua casa permanece em pé e de portas abertas para os visitantes fazerem um tour e presenciar o local das mortes. Número 6. Mausoléu de Gur-Emir, Uzbequistão. Quando eu voltar dos mortos, o mundo deve tremer. Está escrito na tumba de Timur. O feroz conquistador turco-mongoliano fez a sua jornada das montanhas do Himalaia até a Turquia e matou por volta de 17 milhões de pessoas no caminho.
Em 22 de junho de 1941, sua tumba no mausoléu de Gür Emir foi reaberta e o corpo de Timur foi retirado para ser estudado. Horas depois, a Alemanha iniciou um ataque contra a União Soviética. Reza a lenda que o motivo foi exatamente a maldição de Timur. Hoje, o mausoléu está aberto para visitantes que queiram não só visitar a tumba amaldiçoada do conquistador, mas também admirar a sua impressionante arquitetura. Número 7. Rothman Abrolhos, Austrália. Em 1629, o Java, navio que estava em rota para Batávia, encalhou em uma das ilhas de Abrolhos com 320 pessoas a bordo. Uma parte dos marinheiros se afogou tentando chegar até a praia, mas os que conseguiram se safar tornaram-se parte de um conto medonho. O capitão e uma equipe de 40 pessoas partiram em um barco a remo para buscar ajuda enquanto o subcapitão Jerônimos Cornelis ficou no comando. Uma péssima decisão, visto que ele se tornaria um assassino alucinado. Cornelis convenceu o resto da equipe que ainda estava no navio de que seria impossível alimentar todos na ilha, e criou então um método para eliminá-los. Mandou alguns homens para colônias ao redor da ilha sem acesso à água. Os demais, ele simplesmente afogou. A equipe de 40 pessoas voltou 2 meses depois para encontrar praticamente todos mortos. Cornelis foi então enforcado junto com os 6 de seus seguidores. Mas essa não foi a única tragédia por lá. Em 1761, um naufrágio deixou 160 escravos abandonados em uma ilha diferente do arquipélago. Quando a ajuda veio 15 anos depois, apenas 8 estavam vivos. Um século depois disso, outro navio, o Zewiski, naufragou deixando 26 mortos. Mas parece que o destino do arquipélago mudou. Hoje é um ponto turístico para mergulhadores e amantes de praias intocadas. Número 8. Aokigahara, Japão. A Floresta do Suicídio é o segundo lugar onde mais pessoas se matam no mundo, logo depois da ponte Golden Gate em São Francisco. Todos os anos, cerca de 100 pessoas entram na imensidão das árvores na base do Monte Fuji e nunca mais saem de lá. A floresta é conhecida como um lugar de mortes desde o século XIX, quando pessoas vagavam por lá até morrerem de fome, uma prática conhecida como uba-suchi. Aparentemente é fácil se perder por lá. Bússolas ficam desorientadas, GPS começam a falhar e a comunicação por celular é impossível. Isso por causa da mudança no campo magnético da Terra ou por causa de uma maldição antiga? Por enquanto, não há explicação. Se uma visita for de seu interesse, planeje ir depois da varredura de corpos, para não encontrar nenhuma surpresinha. E, por favor, não fique por lá. Número 9. Stow, Kansas, Estados Unidos. Os portões do inferno ficam em um cemitério no Kansas. Enterrado nele está uma bruxa por quem o diabo se apaixonou, e por isso ele vai até lá frequentemente para chamar a sua atenção. No entanto, visitantes de diversos lugares relataram algo ainda mais sinistro ao chegar no local à noite. Eles foram tocados por criaturas invisíveis, arremessados ao chão e ouviram lamentos incessantes. O portal secreto para o inferno aparentemente só abre no Dia das Bruxas e no equinócio da primavera. Então planeje a sua visita levando esses fatos em consideração. Número 10. Adams, Tennessee, Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, foi um dos milhares que ao longo da história tornaram-se fascinados pela bruxa de Adams, mas ele jurou nunca mais voltar ao lugar que ela assombra. Vizinha da família Bell, a bruxa Kate Betts acreditava ter sido traída pelo Sr. Bell em uma disputa de terra, e em seu leito de morte, jurou assombrar ele e seus descendentes. Entre 1817 e 1821, um espírito rondou pela casa. Havia barulhos vindos das paredes, animais invisíveis que arranhavam a roupa de cama e a mobília, e uma voz humana estranha, que chamava pelos integrantes da família. Se um dia passar por Adams, é possível visitar o local que a bruxa de Bell assombrava. A casa não existe mais, mas é permitido entrar em uma réplica, com um celeiro, que ainda dizem serem alvos da bruxa.
Pine Barrens, Nova Jersey, Estados Unidos. O demônio de Jersey, uma mistura de canguru, morcego e cabra, com cauda e garras, tem aterrorizado visitantes na floresta desde 1735. Diz a lenda que alguns minutos depois de nascer, a indesejada 13ª criança de uma família começou a se transformar em algo sinistro. Ele a aterrorizou sua mãe antes de correr para a floresta, onde vive até hoje. A história é contada para crianças para ensiná-las a ficar longe das matas. Na cidade de Pine Barrens, alguns rastros de monstro ainda são reportados por motoristas que dirigem pela estrada que corta a floresta. Os visitantes podem acampar na mata e esperar que o demônio de Jersey apareça. Número 12. Amityville, Nova York, Estados Unidos. Durante 4 semanas, em 1975, a família Lutz foi aterrorizada por uma música que vinha da adega. Enxames de moscas e vozes na casa, passos por todos os lados, cheiros estranhos e ruídos vindos das paredes. O espírito que assombra a casa já havia agido em 1974. Ronald DeFeo Jr., um antigo morador, matou seus pais e 4 irmãos, e explicou mais tarde que as vozes da casa o obrigaram a cometer os crimes. A casa hoje é uma residência privada, mas é possível conhecê-la. Número 13. Eilean Mor, Escócia. Em 15 de dezembro de 1900, um barco que ia para Edimburgo reportou algo estranho. O farol de Eilean Mor não estava aceso. No dia 26 de dezembro, um barco finalmente chegou à ilha remota para investigar. Tudo estava deserto no farol, e os trabalhadores não estavam lá. Nas anotações de 12 de dezembro, um assistente mencionou ventos muito fortes e o fato de o chefe ter permanecido muito quieto. No dia seguinte, as anotações informavam que a tempestade tinha continuado e que 3 homens foram vistos fazendo orações. Os registros param por aí. O mais estranho é que os tripulantes do navio reportaram um tempo calmo nestes mesmos dias. Até hoje ninguém sabe o paradeiro dos trabalhadores, mas as Ilhas Flan estão abertas para visitantes que queiram resolver o mistério. Gostaria de saber nos comentários, qual desses locais é o seu próximo destino quando sair de férias? Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal ativando todas as notificações. Compartilhe em suas redes sociais. Visite também os parceiros do canal Acervo Sobrenatural, links na descrição. Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final e eu te espero em nossa próxima história.